transação pfood tem uma funcionalidade de fazer uma comparação e verificar se alguns usuários, por exemplo, que foram atribuídos a uma determinada função, se realmente eles estão equalizados, se realmente foi equiparado, se está conectado com aquela função que foi atribuída ao usuário. Então, compreenda o seguinte: imagine que eu estou aqui na transação PFCG, nós temos aqui uma role de exemplo teste. Imagine que aqui nós tivéssemos vários usuários e esse botão aqui ele estivesse em vermelho, tá? Então, por exemplo, imagina que eu faço a atribuição dos usuários e ele fica aqui em amarelo, como se os usuários não tivessem sido salvos ainda. E para que realmente essa função esteja realmente conectada com esse usuário, né, de forma bem simplista falando, essa opção aqui ela precisa estar verde, tá? Ela precisa estar verde. Então, às vezes ela pode estar em amarelo, pode estar em vermelho. E aí, quando eu clico aqui, ele faz esse compare. E aí ele pega e, de fato, atribui essa role para esse usuários. E aí nós temos uma transação chamada a transação PFUD. Essa transação eu consigo fazer em massa esse tipo de compare. Então, por exemplo, eu posso fazer diretamente de uma só profile, de uma só função, por exemplo. Eu posso fazer, por exemplo, de algumas roles compostas também. E eu posso também fazer esse comparison através da parte da organização de recursos humanos, por exemplo, também. Onde aquele botão que nós vimos agora anteriormente na transação PFCG, ele vai ficar verde para aquelas roles que eu defini aqui na minha seleção. Então, posso colocar aqui várias roles e ela vai fazer essa comparação de uma vez só, tá? Então, a partir disso, aí nesse caso, nesse cliente aqui, nós não temos aqui um CUA configurado, então essa opção ela vai aparecer desabilitada. E eu tenho essas opções aqui de fazer o cleanup. Posso também mostrar o log depois que eu concluir essa execução. Eu não vou executar aqui porque nesse momento não foi identificado nenhum tipo de role que esteja, por exemplo, em amarelo e em vermelho, mas basicamente é isso. Então você finalizou uma determinada atividade, onde você precisa fazer o compare, né? Garantir que de fato todas as roles que foram atribuídas para os usuários elas estão em conformidade, funcionando. Você pode executar essa pfood aqui. Isso aqui é muito específico, tá? É importante entender que cada cliente tem a sua necessidade e normalmente quando você vai executar essa atividade, existe um procedimento já definido pela equipe de segurança da informação da execução dessa compare. Então, é importante entender um pouquinho mais sobre os procedimentos internos daquele cliente para a execução dessa transação. Okay? Então, a ideia aqui é trazer só o conceito para que você saiba para que funciona a PFUD, que basicamente é fazer o compare de todas as funções para que, de fato, você garanta que aquelas funções que foram atribuídas ao usuário, elas estejam funcionando corretamente.